Bom dia, notáveis. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, que nossa querida Carol Tupi está chegando. Oi, Carol, que rápida você. Fixei comentário. Aceitar, Carol. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Elisângela. Você tá? Ih, Bom meu Deus, dia, Carol. tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Sei lá, tô meio alérgica, mas tô bem. Tá em Brasília ou tá no Rio? Tô no Rio, meu escritório. É porque eu vi ontem você no TST. É, tu viu a sala de advogado, menino? Lá? Ai, ai, Ué, eu passei espirrei. alergia pra você? Pois é, você falou que tá alérgico e eu comecei a espirrar. É uma sintonia incrível essa nossa. Eu não vi, não fui na sala, foi ontem, eu até queria ter ido à sala, inclusive, em homenagem ao pai do nosso querido Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, nominado à sala. Uma bela reforma, fiquei sabendo que ficou bonita, né? É, gostei mesmo. Ficou bem legal. Porque Pelas nem se fotos eu vi que esperava. ficou quase, pelas fotos eu vi que ficou quase tão bonita quanto a sala da OAB no TRT de Goiás. É, é bonito aí? É bacana, é bacana, é bacana. Não, aqui no Rio é Bem, bem simplesinho. Ah, os notáveis já tem uns dias que estão pedindo para a gente falar num tal de piso salarial de enfermagem, de isso, boa. auxiliares de enfermagem, de técnico de enfermagem. E eu tenho dito a eles que a gente tinha que esperar a ADI, né? É. Mas parece que a ansiedade é tanta que eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco desse piso, um pouco de remuneração, toda essa história. E o dia que sair a ADI, a gente abre uma extraordinária. É, exato, exato. Topa? Porque, na verdade, posso dar abertura assim, de praxe? Um, dois, três, valendo. Não, porque na verdade o que que acontece? Gente, deixa eu Eu acho falar que uma coisa pra vocês antes da Carol falar na verdade, fazer a abertura dela, tá? Não vou mentir pros notáveis, porque eles não merecem. Uhum. Ontem à noite, vocês podem ver que não teve arte hoje da live, né? Ontem à noite, Carol virou pra mim e falou: Caraca, amanhã tem live. Eu falei: Pois é. Ela falou: A gente não chamou ninguém. Aí eu falei: Nem definiu o tema. Ela falou: E aí? Eu falei: Ó, não dá pra falar agora que eu tô vendo o show do Pedro, aqui no jogo do Flamengo, né? Aí falou: Não, então tá, amanhã a gente abre. E aí a gente resolveu falar do piso de enfermagem, que é o que já estavam falando, né? Mesmo sem a gente ter combinado isso. Agora que eu te expus, vamos lá. Não, o que eu achei legal desse tema, né? Porque realmente está indefinido, não tem nada para falar porque não decidiu nada na ADI. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: muitos hospitais, muitas clínicas de saúde estão naquela, né? Se eu pago, então assim, é, em geral, pelo menos aqui no Rio, tá? Acho que na região sudeste como um todo, a gente teve um piso meio que quase 50% acima do valor de mercado. Então, o sujeito costumava receber 100 e passa a receber 150. Então, assim, pelo menos aqui na nossa região, foi um impacto econômico importante. Vai se aplicar esse novo piso para tanto iniciativa privada quanto empregados públicos. A questão a iniciativa privada, porque assim, no emprego público é mais tranquila essa situação de idas e vindas de jurisprudência. Mas a iniciativa privada, acho que a grande dúvida que suscita, que pode ser aplicado para qualquer outro tema além da enfermagem, bom, eu pago esse piso, tá? Eu pago. Aí suponha que venha o Supremo, porque aí no dia seguinte já tinha decisão, já tinha ajuizamento de ADI dizendo que esse piso seria inconstitucional. Se não me engano, a relatoria do ministro Barroso e ainda não foi, ainda não aconteceu nada, mandou a AGU falar e tudo mais. Bom, mas aí o,
o empregador privado fica naquela assim, bom, então se eu pagar o piso novo e o Supremo virar e falar assim, é, esse piso é inconstitucional, eu posso, o sujeito vai ter recebido, né, 2, 3 meses, ou sei lá, 6 meses de piso novo. O cara recebia 100, passa a receber 150. Ele fica 4, 5, sei lá, quantos meses vai levar para isso resolver, recebendo 150. Aí o Supremo vira e fala assim, não, realmente tem nada a ver, é incondicional. E o empregador privado, vou poder falar assim, meu amigo, então tu volta para o 100. Vou poder fazer isso ou, na verdade, se caracterizou uma condição mais benéfica e aí aquilo incorporou na remuneração. Então, muita gente pega e fala assim, então quer saber? Vou esperar para pagar quando o Supremo falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, o princípio, a presunção de constitucionalidade das leis, e aí você está descumprindo a lei. Então, você também está com uma espada na cabeça de um risco trabalhista de você ter até uma, uma ação coletiva para postular essas diferenças salariais. Então, o empresário fica, bom, ou eu estou com risco de uma ação coletiva, ou eu pego o risco de ter um upgrade na minha folha, que vai ser difícil de suportar para o resto da vida. Isso que gente, o Brasil não é para amadores, não. Quer dizer, isso que é viver num país assim, de máxima insegurança jurídica, porque a gente sabe que, na verdade, me parece que a liminar vai ser deferida, porque, assim, tem pontos bem problemáticos. Mas se você apostar nisso, significa, pô, tu vive num país que a presunção de constitucionalidade da lei não existe, então é, assim, super complicado. Agora, o que o setor tem feito, que eu tenho visto, Rafael, muita gente está colocando no contra-cheque, olha que coisa interessante. Olha, diferença de piso a ser decidida no Supremo. Então, inventam Então, fala assim, bom, tudo bem, tu continua recebendo 100. Aí eu vou botar no teu contra-cheque aqui, 100, seu salário. 50. Talvez que fique gratificação de uma lei que está vinculada à ADI, se vai ser constitucional ou não. Ou seja, é dose, né? Aí eu vou poder tirar, porque isso está embalado numa gratificação, ainda que aí essa gratificação fica bem condicionada mesmo, né? Bem exposta no contra-cheque. Aí eu vou poder tirar ou não. Então, acho que por isso que engloba o tema remuneração em geral, porque muitas vezes acontece, né, esse contexto. O empregador fica assim, caraca, eu obedeço a lei ou eu confio que o Supremo vai tirar a lei e eu depois posso tirar. Quando a gente tem a reforma trabalhista, a gente teve assim, a premiação pode ser até habitual, mas não pode perder o contexto de premiação. Ou seja, né, de você exigir uma performance acima do básico contratual. Então, a gente também não tem como falar prêmio do enfermeiro, não dá. Então, assim, Até porque se problema. você falar prêmio, você não está pagando diferença de piso e ainda vai ser condenado a pagar a diferença de piso, porque prêmio não é salário. Então, Tem que você tomar ainda é cuidado. capaz de ser condenado É, 2 vezes. Dando um beijo aqui, aí para Carol, todo mundo que entrou. Eu vi a professora Aline Leporassi aqui. Quanto tempo? Gustavo, meu querido. Olha, um monte de olha gente que eu só, vi. Carol, eu vi esse adicional como adicional provisório escrito. É adicional provisório de diferença de piso. Escreveram assim. Isso vai dar um bom debate depois. O que aqui em Goiás a maioria dos hospitais fizeram? Simplesmente não estão pagando. Teve gente que até levantou uma ideia maluca de consignação em pagamento. É, E já aí vi essa essa. gente falou, não, gente. Agora, qual que é o grande problema de pagar esse adicional provisório? Qual que é o argumento mais forte da ADI? Desequilíbrio e não observância de diferenças regionais. Exato. É o argumento mais forte, porque se a gente for pensar no aspecto trabalhista, eu não consigo enxergar argumento de inconstitucionalidade para esse piso. Então, Uhum. desequilíbrio e falta de diferenças, ausência de observância de diferenças regionais.
E se os hospitais, clínicas, etc., começam a pagar a diferença, significa que não é tão desequilibrado, Carol. Porque eles estão com dinheiro para pagar. A verdade é que aqui em Goiás, os hospitais não têm dinheiro para pagar. Vai quebrar. Dizem até que isso é um lobby dos grandes hospitais, das grandes redes, para enfraquecer os hospitais fora dos grandes centros para atacar e comprar todo mundo. Porque É, aqui vai quebrar a turma. Vai quebrar a turma. Nós estamos falando, a depender do piso, enfermeira, auxiliar e técnico, nós estamos falando de uma dobra de salário aqui. Não é 50%, não é 100%. Então, assim, a liminar que se espera é uma liminar de sobrevivência econômica. Isso sem a gente falar na rede pública. Eu vi uma liminar do interior de São Paulo, eu não sei se ela se sustentou no tribunal. Muito interessante, muito interessante. Como é que foi essa liminar? Era uma OS que hum, tinha um contrato para administrar um hospital municipal com recursos federais, ok? certo. O juiz do trabalho deu uma liminar para penhorar recursos federais para garantir o pagamento da diferença da folha do piso de enfermagem. Pegar direto o dinheiro lá, já que é um fato do príncipe, uma lei federal e etc. Achei interessantíssima. É, boa solução. E aí Mas deu no. o fato Hum, é, não se aplica para o mundo real seletista aqui, das empresas, hospitais, da iniciativa privada. Tem uma pessoa aqui que falou o seguinte: coitado dos enfermeiros. A Fedel La Torre. Vamos separar as coisas. Eu não estou aqui avaliando os enfermeiros, a importância deles, a necessidade de serem reconhecidos e remunerados. Eu estou dizendo que foi aprovado um piso absolutamente distante de uma realidade de mercado. O que é que todos os estudiosos, gente, de economia, de sociologia, falam sobre salário mínimo? Você pega a média, pondera ela para baixo e fixa o piso ali, na média ponderada para baixo, ali no 1/4, digamos assim. Porque você puxa um quarto para cima, e você não estabelece um valor destoante da realidade. Nós estamos falando de piso. Piso é mínimo. Piso é mínimo. Então, é filosoficamente, sociologicamente equivocado você estabelecer um piso que é acima de uma média de mercado. Ou você estabelecer um piso da grande rede hospitalar dos centros urbanos mais ricos do país para aplicar de forma uniforme no país. O técnico de enfermagem, por exemplo, que o piso é 50% do piso dos enfermeiros, que vai dar 2.000 e tanto, tem uma média salarial aqui de 1.400 a 1.600 reais. Vai para 2.000 e tanto. O que é uma média ponderada? Um piso que aumenta o que eles estão ganhando, mas não inviabiliza. Porque os hospitais, eles são submetidos a uma rede, na sua grande maioria, de pagamento de SUS, planos públicos regionais, planos públicos... me corrigiram que técnico é 75, auxiliar que é 50, desculpa. Onde eu falei técnico era auxiliar. E planos de saúde. Particular é insignificante quase nas receitas hospitalares. E os planos de saúde, eles não vão reajustar, pelo contrário, o maior plano de saúde aqui de Goiás acabou de anunciar essa semana que vai fazer uma redução de 30% na tabela. Olha sério? que loucura. Os hospitais É, vão quebrar. Os hospitais vão quebrar. Então a coisa
está muito complicada. Está muito complicada. Então, acho que a inconstitucionalidade é por aí. A E deixa ausência de observância de regionalidade e de equilíbrio, né? E aí, o que que os hospitais aqui em Goiânia acabaram decidindo fazer, aqui em Goiás? não E pagar. as clínicas, etc. Não pagar. Esperar a liminar. E nós advertimos. E nós advertimos. Falou, olha, está sujeito à fiscalização, à autuação, à ação do Questão de Ministério pública. Público, à ação civil pública do próprio sindicato. Exato. Você está sujeito a tudo isso. Só que tem... O pessoal está fazendo conta. O pessoal está fazendo conta. Tem hospital que o impacto mensal na folha é de quase R$ 1 milhão. Lógico, é. Nenhum hospital tem sobra anual de 6 a 12 milhões de reais, não, Carol. Nenhum, nenhum. Aliás, todo mundo trabalhando ali numa margem apertada. Fora dos grandes hospitais, o que as pessoas sabem pouco e não sabem, quem que ganha dinheiro dentro dos hospitais, falando Brasil afora, normalmente administrados por gestão familiar, dos próprios médicos, mas não vou entrar nesse tema. Quem ganha dinheiro nos hospitais são os médicos, com os procedimentos. O hospital em si não é um grande negócio. Isso vai quebrar muita gente. E aí eu vou perguntar para nós. E a nossa necessidade de cuidado? Por que que os enfermeiros, auxiliares, técnicos precisam ser melhor remunerados? Isso ninguém questiona. Ninguém questiona. Mas é um piso distante da realidade. Isso puxa um tema, Carol. Não sei se você quer falar sobre isso, mas é porque isso aqui me puxou o tema da decisão do STF dessa semana. Não, tá, vamos falar disso. Agora, deixa eu te falar só uma outra situação também que a gente não tocou. A lei fala que se aplica agora, dia seguinte, então ela não tem vacácio legis nenhum. E uma situação que chega muito para mim. E os hospitais que já estavam vivenciando um acordo coletivo? Eu acho que aí o risco trabalhista diminui. Então, por exemplo, eu já tenho. Então, a lei manda eu aplicar amanhã, no dia seguinte da lei, ok. Mas eu estou na vigência da minha norma coletiva, convenção, acordo, dizendo que o piso é tal. Abaixo. Eu acho que nesse aspecto o risco do hospital diminui, tu não acha, não? Porque aí, na verdade, a lei fala, se aplica imediatamente, mas, ao mesmo tempo, o próprio 611 da CLT permite que eu desenvolva o diálogo, a norma coletiva, sobre o salário. Então, assim, para os hospitais que já estão numa convenção coletiva, eu acho que eles têm, vamos dizer, quando você está falando assim, eu falo para o sujeito que ele tem risco da fiscalização, que ele tem risco não sei o quê, e é um risco provável, né? É um risco provável, assim, ainda que a gente pondere a situação de uma futura liminar que acabe com isso, no retrato, não no filme, no retrato é um risco provável. Agora, para um cara que tem norma coletiva, eu tenho classificado um risco possível. Porque eu acho que o sujeito tem, não sei se você concorda, eu acho que o sujeito tem aí uma tese de falar, bom, beleza, mas se a norma coletiva prepondera em relação à lei, e a minha norma coletiva já traz esse piso, eu tenho isso. Não sei se você acha Eu que fiz um está no parecer mesmo. sobre isso. E eu ainda enfrentei a possibilidade de negociação coletiva posterior. Fiz um parecer. Eu advogo para alguns hospitais. Deixa eu Mas te falar aqui o que falou. eu disse no meu parecer. Tá? Vamos lá. O que a Constituição diz? Que pode-se estabelecer salários mínimos ou pisos salariais regionais, inclusive. Exato. Né? E que na ausência do regional, na ausência do piso salarial da categoria, prevalece a negociação coletiva. Ponto, né? Ok. E aí você sustenta que eu tenho um acordo coletivo de trabalho em vigor, que tem data, e que, portanto, um fato do príncipe externo, uma nova lei externa,
incidiria de forma imediata, desequilibrando o meu acordo coletivo. Então, raciocínio e argumento 1. Eu tenho validade desse acordo coletivo enquanto estava prevista a duração dele, até com base na ADPF que a gente acabou de ter, da prevalência do negociado sobre o legislado. É uma boa tese. Tese contrária. O 611B, e aí, antes de eu falar dessa tese contrária, deixa eu já avançar. Aí me perguntaram assim, podemos fazer um acordo coletivo agora? Podemos estabelecer um acordo coletivo agora com um piso salarial menor? É legal? Se todos os enfermeiros do hospital validarem numa assembleia, gente, presunção de boa-fé, assembleia filmada, todo mundo ali ciente dos riscos, de repente faz um acordo coletivo de aumentos progressivos até chegar no piso ao longo de não sei quantos anos, sabe? Uma coisa madura, consciente. Se a gente fizesse isso, teria segurança jurídica? Aí veio esse parecer para mim. Eu defendi a possibilidade, fui atacado, porque o 611B proíbe, não me lembro o inciso, proíbe negociação sobre o salário mínimo. Exato. Aí, peraí, aí a gente entrou. Mas vem cá, quando o 611B proíbe negociação sobre o salário mínimo, de que salário a gente está falando? Do salário mínimo nacional / regional ou do piso salarial? E aí a gente teria que ir no conceito de remuneração e verificar se conceitualmente existe diferença de salário mínimo para salário mínimo profissional. Se nós chegarmos à conclusão que são coisas diferentes, eu posso negociar, Carol. Eu posso negociar. Se chegarmos à conclusão que não são coisas diferentes, eu não posso negociar para baixo. Historicamente, se estabelece como sinônimos. Mas a verdade é que pesquisando esse tema nunca foi suficientemente aprofundado. Mas assim, a gente presume um sinônimo. E aí esse salário mínimo profissional estaria vedado no 611B, uma negociação abaixo. E se essa for a interpretação, aí eu acho que apesar de ter uma tese de equilíbrio das relações durante o prazo de vigência do acordo, é possível derrubar o acordo coletivo de trabalho em razão da vedação expressa do 611B. Só que aí pergunta-se, esse acordo precisaria ser, entre aspas, denunciado pelo sindicato, que é uma outra tese que eu levanto, que o acordo vale e aquele piso anterior pactuado vale até que o sindicato denuncie. E aí a gente abre uma série de teses. Para a gente enfrentar isso. Né? Para quem já tinha acordo ou quem eventualmente fizer. O quem eventualmente fizer sinceramente, é praticamente impossível, porque a verdade que eu estou vendo é que os sindicatos não querem arredar. Eles estão com o poder de campanha muito em alta. É conceitual, eles não querem. Mesmo, e olha só, a gente chegou a criar um plano em que ia ajustar esse piso ao longo de 7 anos, para chegar lá. Né? Com reajustes pré-fixados e etc. Mas é uma luta da categoria, vamos reconhecer agora. É uma luta da categoria de décadas, de que os profissionais ligados às profissões de enfermagem tivessem o seu piso salarial. Há décadas que eles estão lutando. O problema é o valor que foi estabelecido. Aí essa semana já aprovou em Comissão de Constituição e Justiça um piso de fisioterapia de 4.800. Aí a fisioterapia, como já é uma coisa que não é da rotina, não é da atividade meio hospitalar, aí eu acho que até eventual argumento de inconstitucionalidade se enfraquece e não haveria.
Uhum, Não haveria. uhum. Diferente da enfermagem, que é o funcionamento da saúde pública. E aí eu puxo o gancho para a gente Da decisão. encerrar, puxo o gancho para a Falou. gente encerrar, porque eu vou viajar daqui a pouquinho. Quero, se tiver alguém de Fortaleza aí, meus amigos, daqui a pouco eu estou chegando em Fortaleza. Me desculpe, Carol, mas temos Colégio de Presidentes de Seccional lá em Fortaleza. Então, 8h30 eu saio de casa e logo na hora do almoço eu tô lá em Fortaleza. Mas voltando aqui, é porque você que mora na praia não entende o que significa isso para um goiano, entendeu? Mas voltando aqui, o que eu ia falar? Ah, lembrei. O Tá no STF programa. publicou essa semana no STF uma decisão com repercussão geral dizendo que é inconstitucional o servidor público ganhar menos do que um salário mínimo, ainda que a jornada de trabalho dele, seja inferior a 44 horas. O caso concreto é um concurso público para 20 horas de profissionais ligados à limpeza, Uhum. e no edital previa que eles iam ganhar o proporcional a um salário mínimo para 20 horas. A jurisprudência histórica sempre disse que é constitucional, porque a gente considera o salário mínimo hora. E o STF veio agora e, puf, arrebentou, com base no 39 e no 74 da Constituição, dizendo que, olha que interessante, dizendo que há de se buscar a dignidade da pessoa humana e que mesmo numa jornada reduzida, ganhar abaixo de um salário mínimo nacional fere o mínimo de razoável da constitucionalidade. Aí você fala, opa, vai cair toda a jurisprudência do TST? Vai cair intermitente? Vai cair contrato de trabalho temporário? E lá no voto o ministro fala, não, eu estou julgando tão somente para servidor público, por causa do 39. Sobre os empregados da iniciativa privada, ainda vai ser enfrentado o tema pelo STF e não tem relação com esse julgado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal acabou de definir que a dignidade da pessoa humana para o servidor público e para o trabalhador na iniciativa privada são diferentes. Acabou de definir isso, que temos dignidade diferentes para a pessoa humana de acordo com quem é o empregador dele. Se o dinheiro é do Estado, ganhar menos de um salário mínimo mensal fere a dignidade da pessoa humana. Se o dinheiro não for do Estado, não fere a dignidade da pessoa humana. Olha que maluquice, Carol. É, que Olha que loucura. maluquice. Olha É, onde a gente está vivendo. Não é. bastasse uma decisão. Não posso falar disso. Qual? Qual? Não vou falar. Qual? É porque só essa semana saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Hum. que determina busca e apreensão por causa de figurinha do WhatsApp. Ah, tá. Aquilo é um assinte para o Estado Democrático de Direito, independente de lado político. Enfim, vamos voltar que eu... Bora. Aqui, eu também tenho jardim vertical. Ah, garoto! Mas o meu é de mentira. Ah, Ah. Ih, arrasou. a minha jabuticabeira que eu queria te mostrar. Ah. Bom, Bem, então é isso, né? é isso. Acho que a gente falou bastante aí da, do piso de enfermagem, das estratégias, do possível. Eu e Carol estamos, para variar, em concordância de que a liminar vai sair, mas desesperados com relação ao que fazer até lá, né? E, e a gente tem um caminho em que se inaugura dignidade de pessoa humana de forma diferente, de acordo com seu empregador doravante no país, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigado a todos notáveis, excelente semana a todos. Quinta-feira que vem
aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local. Eu e Carol prometemos que a gente vai convidar alguém e determinar um tema antecipadamente. Não, mas eu achei que saiu melhor que a encomenda. Ficou bem, não ficou, gente? Ficou bem concatenado, eu gostei. E são pontos importantes e realmente Olha, jurisprudência de. Carol, não ficou, gente? Só para vocês jogarem coraçãozinho, gente, para Carol. Carol gosta de coração. Enche isso Tirar aí de foto. coração para Carol agora. Eu vou postar o meu jardim, aí ficam os dois jardineiros. Tá bom, Rafael. Boa viagem, tá, querido? Obrigado. Beijo. Um abraço, pessoal de Fortaleza, que já eu tô aí.